Amen. Happy day. Happy day ですね。 Amen. We're going to continue our series now in the book of Revelations. Nós vamos continuar a nossa série And no right now we're livro de talking about the Apocalipse. letter that was written to the seven churches. Agora estamos falando da carta que foi escrita às 7 And igrejas. this is written, of course, by the Apostle John. E claro que foi escrita pelo He was apóstolo here João. exiled in the island of Patmos when he wrote these letters. Ele estava na ilha de Patmos quando And ele last week escreveu we spoke as about the letter cartas. that was written to Ephesus. Na semana passada falamos da carta que foi escrita para a igreja de Éfeso. And today we're going to talk about the part of the letter that was written to Smyrna. E hoje nós vamos falar sobre a carta que foi escrita para a Now, igreja remember that de this letter Esmirna. was written specifically to different churches, but all the churches read the entire letter. Então, a carta foi escrita para as 7 igrejas individuais, mas para todas as 7 igrejas também. Todas as igrejas leram a carta toda. Então, Jesus queria dizer umas coisas específicas para as igrejas individuais, mas também para todas as igrejas, também as igrejas de hoje. You guys ready? Vocês estão prontos? Here we go. Vamos lá. Right here, Revelation chapter 2, verse 8. Vamos para Apocalipse, capítulo And this is 2, what versículo Jesus 8. is saying, specifically Jesus, word for word is what he said. É Jesus falando especificamente as palavras que Jesus falava. So John, he's just writing down exactly what Jesus was saying. Então, João estava escrevendo exatamente o que Jesus estava falando. All right, here he goes. Into the angel of the church in Smyrna. Ele fala ao anjo da igreja em Esmirna. Now remember, the angel here, the word angel is angelos. It just means a messenger. Lembrando que a palavra anjo aqui é angelos, a palavra angelos que quer Now, dizer most mensageiro. theologians believe that this is referring to the main messenger, speaker, or pastor, leader of each of these churches. A maioria dos teólogos creem que esse angelos, esse mensageiro, é o pastor ou líder da igreja. The leader of the church in Smyrna was a guy named Polycarp. E o líder da igreja de Esmirna era um homem chamado Policarpo. Policarpo. That's right. And we're going to get back to him in just a moment, but don't forget that. Vamos Polycarp. voltar a falar sobre ele, mas não esquece o nome dele. He's a very big person in church history. He's a very interesting guy. Ele é uma pessoa muito famosa na história da igreja. All right, to the angel, possibly Polycarp, the leader of the church in Smyrna, right? The words of the first and the last who died and came to life. Ao anjo da igreja em Esmirna, que é provavelmente esse Policarpo, escreva: estas são as palavras daquele que é o primeiro e o último que morreu e tornou a viver. Então vamos rapidamente ler pela carta inteira e vamos voltar e ler os versículos individuais. He's got this letter and he's reading it to the church there in Smyrna. Então imagine esse Policarpo, esse pastor que está lendo essa carta para a igreja de Esmirna. É Jesus falando de si mesmo, fala que ele é o primeiro e o último que morreu e tornou a viver. Versículo 9, conheço as suas aflições e a sua pobreza, mas você é rico. Sorry about that, I cut you off a little too soon there. And the slander of those who say they are Jews and are not, but are synagogue, a synagogue of Satan. Conheço a blasfêmia dos que se dizem judeus, mas não são, sendo antes sinagoga de Satanás. And then verse 10 here, do not fear what you are about to suffer. Behold, the devil is about to throw some of you into prison, and you may be tested, and for 10 days you will have tribulation. Versículo 10. Não tenha medo do que você está prestes a sofrer. O diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los, e vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Be faithful to death, and I will give you the crown of life. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Okay, this is a very short portion of the letter. Isso é uma parte da carta inteira só. Ele não tinha muito a dizer para a igreja de Esmirna, mas é muito importante. Vamos voltar para o versículo 8 e vamos ver todos os versículos individuais. E aqui Jesus diz que ele é o primeiro e o último. Ele morreu e ele tornou a viver. Now this is very important because what Jesus is saying here is I'm faithful. Isso é muito importante, porque o que Jesus realmente está dizendo aqui é que eu sou fiel. Eu sou 100% fiel.
completamente fiel. Eu sempre fui fiel na vida de todos que creem em mim, que me seguem. E também sou fiel hoje, você pode confiar em mim hoje. E para toda a eternidade eu vou ser fiel. Nós precisamos entender que isso fala de eternidade. E Jesus está dizendo, eu sou o primeiro e eu sou o último. Eu não sou limitado pelo tempo. Não sou limitado pela morte ou a morte dos nossos corpos físicos. Toda a eternidade está nas minhas mãos. Sou o primeiro e o último. Eu sou totalmente confiável. Now, I want you to picture here, we're going to go here to verse 2. Vamos para o segundo versículo. Então, esse pastor Policarpo está lendo a carta de Jesus para a igreja. Eu imagino ele dizendo, igreja, vamos ser bem encorajados pela palavra de Jesus hoje. Jesus mesmo mandou uma carta para nós, que legal. Eu creio que todos nós vamos sair desse lugar totalmente encorajados. Hoje vai ser um daqueles dias que eu volto a ser tão assim alegre ser cristão. Talvez tinha um Paz Coffee Shop em Smyrna. Conheço as suas aflições e a sua pobreza. Amém. Nós temos sofrido muito, sim. A igreja de Esmirna foi conhecida de ser a igreja perseguida. Os cristãos realmente estavam passando por muitas aflições. Quando fala aqui pobreza, são duas palavras no grego. A person who has no savings and he survives, month to month paycheck. Uma das palavras quer dizer uma pessoa que não tem nada assim reservado de dinheiro, que vive. Mas essa palavra pobreza não quer dizer isso. Isso fala de alguém que não tem nada, que pobreza mesmo, que não tem nada. Muitas dessas pessoas até estavam deformadas, não poderiam trabalhar. That they would just hide in a covered dark area and just stick a cup out for passerbyers to maybe give them something to some money. E muitas vezes as pessoas ficavam no escuro, assim, esperando as pessoas passando para dar um pouco de dinheiro para eles poderem comer. Se ninguém desse dinheiro para eles, eles não conseguiam comer naquele dia. Now I want you to remember in Matthew chapter 5, Jesus said, "Blessed are the poor in spirit." Em Mateus capítulo 5, Jesus disse que bem-aventurados os pobres em espírito. É o mesmo tipo de pobreza que ele fala aqui. So what Jesus is saying is, listen, you guys are suffering, and when it comes to being poor in spirit, you guys are really poor. You guys are like seriously hungry and needy of God. You recognize that. Ele está falando para essa igreja que quando vem para a espiritualidade, que vocês realmente são pobres, vocês têm muita fome, muita sede. And Jesus is saying, just like back there in Matthew chapter 5, blessed are those who are poor in spirit, because theirs is the kingdom of heaven. E como ele disse em Mateus capítulo 5, bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. O reino dos céus é o seu, se você estiver pobre em espírito. E é por causa disso que você realmente é rico. E a verdade é, falando de salvação, nenhum de nós pode trabalhar até merecer salvação.
totally worthless we are without Jesus, to that degree we will be rich. Quanto mais que nós reconhecemos que nós não temos nada sem Jesus, como somos deformados, assim, pessoas sem valor sem Jesus, vamos perceber que realmente somos pobres em espírito. Eu perdi o meu screen, mas voltou. So far, Polycarp is probably teaching this, and the people are like, "Oh, amen, amen. We've been suffering. Thank you for recognizing it, Jesus." Então, o Policarpo está lendo essa carta e as pessoas estão pensando, poxa, amém. Jesus reconhece que nós temos sofrido muito. And then he continues on to verse 9, the slander of those who say they are Jews but are not, but of the synagogue of Satan. E ele continua, conheço a blasfêmia dos que se dizem judeus, mas não são, sendo anti-sinagoga de Satanás. What was happening here is, see, the Romans were governing most of the known world back in the day. Os romanos naqueles dias estavam governando a terra. They would not allow any religion that believed in only one God. Eles não deixavam nenhuma religião que acreditava em só um Deus. Eles acreditavam que tinha vários deuses, não só um Deus. Até o líder de Roma, ele se declarou ser um Deus também. But when Rome conquered Israel, the Jews said, absolutely not. There's only one God, so they put up a lot of resistance to the Romans. Mas quando Roma conquistou Israel, os judeus disseram, não, nós temos só um Deus, nós vamos acreditar em só um Deus. Rome finally said, okay, just the Jews, you are the exception. Will allow you to believe in just one God. Por causa dessa resistência, os romanos disseram, não, os judeus podem acreditar em só um Deus, então nós não vamos deixar vocês com a sua religião. So here in Smyrna there were Jews who were not Christian and Jews who were Christian also in the same city. Então aqui na cidade de Esmirna tinha judeus que eram cristãos e judeus que não eram cristãos. So some of the Jews who were not Christian, they would go to the Romans and say, hey, there's a group of their Christians. And the Romans would go and they would persecute that church. Então, esses judeus que não acreditavam em Jesus, eles falavam aos líderes romanos, aqui tem uns cristãos que acreditam em Jesus, aí eles chegavam lá e perseguiam os cristãos. Now, this is absolutely nothing against Jews in general, because there were many Jews that were in the church also. It was just a few individuals that happened to be there. Tinha vários judeus dentro da igreja também, mas só esses judeus que não acreditavam em Jesus. So the synagogue of Satan was just a group of people who get together. That's what this means. There was a get together of people that were working the works of Satan. Então, sinagoga de Satanás só quer dizer umas pessoas se juntos estavam assim fazendo o trabalho de Satanás. E essas pessoas estavam ajudando os líderes romanos a perseguirem os que acreditavam em Jesus. Então, até agora, nessa carta, eu imagino a igreja pensando, Jesus reconhece o nosso sofrimento. Ele entende o que nós temos passado. Eu acho que agora ele vai falar que nós vamos ser livres dessa perseguição logo. Então o Policarpo ele continua lendo a carta. Vai para o versículo 10. Do not fear what you are about to suffer. Behold, the devil is about to throw some of you into prison, that you may be tested, and for 10 days you will have tribulation. E fala, não tenha medo do que você está prestes a sofrer. O diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los, e vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. This is not what anyone wants to hear. Ninguém quer ouvir isso. You're thinking they go, oh shoot, you mean we're going to suffer more? Aí eles pensam, quer dizer que nós vamos sofrer mais? We are about to really start suffering a lot now. Nós vamos realmente começar a sofrer. And the devil is about to throw some of us into prison. E alguns de nós vamos ser lançados na prisão. E por 10 dias vamos sofrer.
Isso quer dizer o quê, esses 10 dias? Não parece tão mal, não é tão ruim. Não são décadas nem anos de perseguição, mas só 10 dias. Para a gente não parece muito ruim. Mas para aqueles, eles entenderam o que realmente quer dizer. Eu não queria dizer que a igreja inteira iria sofrer por só 10 dias e depois iria terminar. Mas os romanos, eles pegavam alguns cristãos e jogavam na prisão. Deny Jesus, or we're going to kill you. E eles torturavam as pessoas para tentar negar Jesus. And they would do this for 10 days. E faziam isso, torturando os cristãos por 10 dias. Depois de 10 dias, se o cristão não negava Jesus, aí eles matavam. So when Jesus said here, for 10 days you will have tribulation, they understood this means if I don't deny Jesus, then we will be killed. E quando Jesus falou aqui 10 dias, a igreja entendeu que isso queria dizer que iriam ser torturados por 10 dias e depois ser matados. Lembrando que provavelmente foi o líder Policarpo lendo a carta para a igreja. E exatamente isso aconteceu para o Policarpo mesmo depois de alguns anos. Os soldados romanos, pegaram o Policarpo, jogavam na prisão, aí falavam para ele negar Jesus ou iria matá-lo. Aí eles torturavam o Policarpo. Depois de 10 dias, o Policarpo não negava Jesus. Então eles levavam ele para um poste e amarravam ele no poste. Aí eles colocavam lenha ao redor dele e jogavam fogo. E o fogo chegava mais perto dele. Mas ele estava ainda pregando o Evangelho. E as pessoas escutando e olhando. E o que aconteceu foi escrito por 3 testemunhas que viram isso acontecer. O fogo chegava mais e mais perto, mas não queimava o Policarpo. One person even said the fire, as it came to his body, went around his body. Uma pessoa escreveu que o fogo, quando chegava perto do corpo do Policarpo, foi ao redor do corpo dele. Ele está no meio das chamas do fogo, mas não queimando. It's very interesting because é muito interessante porque adivinha quem foi o discipulador, o líder do Policarpo? Foi o apóstolo João, que escreveu essa carta que foi ditado por Jesus. O apóstolo João. And if you remember the story of the apostle John, they tried to kill him by dipping into hot boiling oil and he would not die. Se você lembra da história do João, eles tentavam matá-lo também. Eles jogaram ele em óleo, dentro de óleo fervente, mas ele também não queimava. Então, como o pai espiritual dele, o Policarpo também está sendo, eles jogavam fogo nele, mas ele não queimando. Eles não conseguiram matá-lo. E ele é amarrado lá no meio das chamas, pregando o Evangelho. And eventually one of the guards, to be able to kill him, if I was to kill him, got a spear and ran up and stabbed him with the spear. Eventualmente, um dos soldados, porque o Policarpo não estava morrendo, ele foi lá com uma lança e esfaqueou ele. E o sangue dele foi derramado e foi assim que ele realmente morreu. In fact, the historians, the way they wrote this, they said it was an interesting sight. It was similar how Jesus poured out his blood for us.
Foi interessante os testemunhos que escreveram sobre isso. Alguns deles escreveram que parecia Jesus derramando o seu sangue para nós. O Policarpo também derramou sangue pelo Evangelho. Antes que nós terminamos, quero ir para 2 Timóteo, versículo 2, capítulo 2, versículo 13. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. Não sei o que você está passando hoje, mas é possível que você está passando por aflições grandes. Não sei o que está acontecendo na sua vida, mas talvez você esteja sofrendo hoje. For those of us who live in Japan, by God's grace, the government does not persecute us, and we're so thankful for that. Nós que moramos aqui no Japão, somos muito gratos que o governo daqui não persegue os cristãos. Mas no Japão tem muita perseguição a ser rejeitado pela família quando você aceita Jesus. Talvez você esteja passando por tribulação com o seu trabalho ou sua escola. E a verdade é, muitas vezes, quando nós passamos por dificuldade, nós ficamos muito desencorajados. E é difícil continuar cheio de fé em meio dessa tribulação. Mas essa palavra infiel, se somos infiéis, ele permanece fiel. Essa palavra infiel, no grego, uma outra maneira de definir, quer dizer incrédulo. Quando você está passando por uma situação muito, muito difícil, muitas vezes nós pensamos, Deus, onde está o Senhor? Eu tenho dificuldade de acreditar agora. Claro que eu tenho colocado a minha confiança no Senhor, mas eu não sinto isso agora. Eu me sinto sem esperança. Eu me sinto que eu vou morrer. O que vai acontecer? E o diabo, ele vem e ele fala, você é uma pessoa má, você não está acreditando. Você realmente não tem fé. Porque é isso que o diabo faz, ele é o acusador dos santos. Mesmo assim, se somos infiéis, ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. E uma outra maneira de definir essa palavra fiel é confiável. Mesmo que nós não sentimos que Deus é confiável, ele continua confiável. Se você pesquisar a palavra fé na Bíblia, no Velho Testamento fala sempre sobre a fidelidade de Deus, como ele é fiel. E no Novo Testamento, o foco é, sim, Deus é fiel, mas nós precisamos confiar que Ele é fiel. Confiar na fidelidade dele. E o que isso quer dizer que Deus é fiel? In the book of Acts we see that James, the leader of the church in Jerusalem, he was arrested and killed for being a Christian. No livro de Atos, o Tiago, ele foi preso, ele foi matado também por ser cristão. Eles esfaquearam ele. Or maybe it was the neck. I have no idea. Com lança, não sei onde, no corpo. Mas alguns dias depois, o Pedro também foi preso. E o Pedro também pensou que ele iria morrer. Mas ele não morreu.
um anjo veio set him free out of prison. e deixou ele sair da prisão. E ele viveu. Então Deus foi fiel ao Pedro, mas não ao Tiago. Às vezes é difícil entender o que realmente quer dizer a palavra fiel. Deus sendo fiel quer dizer que nunca vai acontecer nada mal, nada ruim com a gente? No Velho Testamento, nós vemos a história maravilhosa sobre Elias. No final da vida dele, ele não morreu. Foi o final da vida dele, mas ele não morreu. Uma carruagem foi com fogo e tudo e pegou ele e levou ele até o céu. Eu gostaria também de morrer assim. O meu corpo não seria cremado, não sei como é que diz isso. Mas o Isaías, eles colocaram ele dentro de uma tora e foi cerrado no meio. Então, Deus foi fiel ao Elias, mas não ao Isaías? Para dizer Deus é fiel, isso quer dizer o quê? For us to really understand this, we need to go back to that first verse that we read today. He is the first and the last. Para realmente entender isso, precisamos voltar àquele primeiro versículo de hoje, que ele é o primeiro e ele é o último. In comparison to eternity, our life right now, it is so incredibly short. Em comparação com a eternidade, a nossa vida agora é muito, muito curta. And God is by far more interested in your eternity than these few days that we spend on earth in comparison. Deus é muito, muito mais interessado na sua eternidade do que naqueles poucos dias que você vai passar aqui na Terra. And there may be a lot of amazing things, miracles that He may or may not work for you here on earth. Talvez Ele vai, sim ou não, fazer muitas maravilhas e milagres na sua vida aqui na Terra. Em muitos casos, sim, Ele vai curar você. Em muitos casos, Ele vai te livrar de uma situação muito difícil. Mas a verdadeira fidelidade dele não é definido da nossa vida aqui na Terra, pela nossa vida. A sua verdadeira fidelidade é definido pelo fato que ele mandou o filho dele aqui para a Terra para morrer para os nossos pecados. And then the Holy Spirit, He drew you to Jesus. That's His faithfulness, drawing you close to God. E também a fidelidade dele é que o Espírito Santo te chamou e te pegou mais perto. Isso é a fidelidade de Deus. He is the Alpha and the Omega. Ele é o Alfa e o Ômega. Ele é o primeiro e o último. Ele é o começo e o fim. E ele entende a eternidade muito mais do que nós ainda conseguimos entender. No final da carta para Esmirna, ele fala: seja fiel até a morte e eu lhe darei a coroa da vida. In many cases, God will, yes, free us, deliver us from very difficult and painful situations. Em muitos casos, sim, Deus vai nos livrar de situações difíceis e aflições. Mas a nossa confiança em Deus não depende daqueles milagres. Our trust in God is not dependent on Him doing miracles for us. Não depende dos milagres dele na nossa vida. No, it's you're here. We will be faithful even if it means dying for Jesus.
Nós precisamos ser fiéis até a morte, mesmo se quer dizer que nós vamos morrer por Jesus. E se nós permanecemos fiéis, Ele nos dará a coroa da vida. No grego tem duas palavras para coroa. A primeira palavra no grego, eu acho que nós iríamos falar diadema. Diadema. Se você falar grego, pode me corrigir. But this first word, diadem, it refers to the crown of, say, a king or someone that's in royalty. Mas essa palavra diadema quer dizer uma coroa que é dado para alguém leal, assim, que um rei. E todos nós que acreditamos em Jesus, nós recebemos essa coroa por ser filho do rei, filha do rei. Mas essa coroa aqui não é diadema, não é esse tipo de coroa. Essa palavra é a palavra no grego Stephanos. É o tipo de coroa que um atleta recebe depois de ganhar uma corrida. And God is saying, I will give you this other kind of crown, this second kind of crown, if you are faithful even unto death. E Deus está dizendo, eu lhe darei esse segundo tipo de coroa também, se você permanecer fiel até a morte. Essa segunda coroa está te esperando se você conseguir permanecer fiel. And then verse 11. E versículo 11. He has an ear, let him hear what the Spirit says to the churches. The one who conquers will not be hurt by the second death. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de modo algum, sofrerá a segunda morte. Se Jesus não voltar logo, todos nós vamos ter experiência dessa morte desse corpo. Isso é a primeira morte. Isso não é muito importante. O que é realmente muito importante é essa segunda morte. Essa segunda morte é separação eterna de Deus. Se refere a ser jogado no lago de fogo para toda a eternidade. But if you are faithful unto death, you are a conqueror, and these conquerors, you and me, conquerors, we will not be hurt. Mas se você permanecer fiel até a morte, até o fim, você é esse vencedor, que diz o vencedor de modo algum sofrerá a segunda morte. This is what's important right here. Isso aqui, essa segunda morte, isso aqui é importante. E essa segunda morte não te pegará, você não sofrerá a segunda morte se você permanecer fiel. Como nós podemos fazer isso? A coisa mais importante é se aproximar mais e mais de Jesus e conhecendo Ele pessoalmente. The more you know Jesus, the more you will know that he is trustworthy, he's faithful. Quanto mais você conhecer Jesus, você vai conhecer mais e mais que Ele é realmente confiável e fiel. And that's going to include reading the Bible. I would encourage you every day, make it a habit to spend time in the Word of God. Isso inclui lendo a Bíblia. Eu te encorajo todo dia passar tempo na palavra de Deus. Time in prayer, worshiping God is so important. E oração, tempo de oração e também louvando a Deus é muito importante. It is also so incredibly important to stay closely connected to your family in Christ, the church. É muito importante se manter muito próximo, conectado com a sua família em Cristo. E ao fazer isso, nós vamos crescer em nossa fidelidade para com Deus e reconhecer mais e mais a fidelidade dele para conosco.
Se você ainda não conhece Jesus como seu Salvador, você pode agora aceitar Ele na sua vida, no seu coração, agora, quando nós oramos essa oração. Deus te ama muito. Ele te conhece pelo seu nome. Ele te fez. Ele te formou no ventre da sua mãe. Antes da fundação do mundo, ele já conheceu o seu nome. E porque nós pecamos, nós precisamos que alguém pague o preço para nós. That's right. So that's why God, the Father, He sent Jesus to pay that price. É por causa disso que Deus, o Pai, mandou o Filho Jesus para pagar o preço para os nossos pecados. E Jesus está dizendo, só confie em mim, coloque a sua confiança em mim e eu te darei a vida eterna. Se você orar esta oração do seu coração, você pode ter a vida eterna desde hoje. A fidelidade maravilhosa de Deus pode te alcançar. Só o fato que você está assistindo hoje, eu creio que é a fidelidade de Deus alcançando o seu coração. Vamos orar essa oração juntos. Então abre a sua boca e fala essas palavras. Pai amoroso, eu confesso Jesus é o Senhor. Eu creio que Deus ressuscitou Jesus dos mortos. Obrigado por perdoar os meus pecados. Obrigado pela sua graça. Eu creio em Ti e eu Te seguirei. Pode fechar os seus olhos, eu quero orar por vocês. Pai, obrigado por toda pessoa que orou esta oração junto conosco. Pedimos que o Senhor os toque agora, onde que for. Pedimos que o Senhor possa estar ajudando essas pessoas a formarem um relacionamento com você, com o Senhor. Que elas possam ter a graça de falar com o Senhor todo dia e passar tempo lendo a Bíblia todo dia. Pai, ajude essas pessoas a entenderem quando lerem a palavra de Deus. E eu peço que essas pessoas possam também se conectar com a família de Cristo. Em nome de Jesus. Amém. Vamos ter mais uma música de louvor. Eu quero te encorajar a tirar alguns minutos durante a música, a pensar e refletir o que Deus tem falado para você hoje. Se você ainda não faz parte em um dos nossos grupos familiares, por favor, entre em contato conosco aqui nesse e-mail. Deus te abençoe. Vamos louvar a Deus.
and just slow to anger. Your name is great and your heart is kind. For all of your goodness I will keep on singing. 10,000 reasons for my heart to find. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I worship Your holy name. Sing like never before, oh my soul. I worship Your holy name. その日力尽き